Bom, e hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro, e hoje quem nos faz companhia é Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia para você. Muito bom dia, Carla. O prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Finalmente, né, a soja voltando a dar um respiro aí. Uma quinta-feira, tomara que seja de uma pequena virada aí no mercado, porque a semana está sendo bem cruel para os nossos preços de soja aqui no mercado interno. Cris, a gente está falando de um acúmulo em 3 sessões de mais de 3% de baixa para os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. O quanto disso tirou de preço do produtor brasileiro nessa semana somente? Olha, Carla, de fato estamos tendo uma semana bem negativa. Se a gente olha para o contrato mais negociado no momento, né, que é o contrato agosto, que está, de certa forma, precificando o nosso produto disponível agora, né, com o vencimento do julho já, esse contrato caiu 50 centavos de dólar por bushel de sexta-feira para cá, do fechamento de sexta até a abertura dessa manhã. Quando a gente olha para os contratos de março 25, que é o principal precificador da nossa nova safra, a queda até um pouco maior, 56 cents de dólar por bushel. Se a gente pegar um dólar de 5,40, né, Carla, e colocar essa variação de Chicago em reais por saca, nós estamos falando aí de uma movimentação que já tira R$ 6 por saca do produtor rural. Não só isso, o dólar também recuando nessa semana, depois daquele pico da última terça-feira, quando tocou ali a casa dos 5,70, já voltando a trabalhar na casa de 5,40, e essa movimentação do dólar também tira de R$ 2 a R$ 3 do produtor. Nessa soma, nós estamos vendo preços nos portos e principais praças de negociação aqui no Brasil já recuando até R$ 9 nessa semana. Realmente um cenário bem complicado. O produtor que ainda tem muito produto disponível e precisa fazer negócios agora, realmente fica mais retraído nesses novos negócios. Em especial, a preocupação é maior para aqueles que precisam fazer caixa com soja agora já no curto prazo e para quem ainda negociou pouco a sua safra nova, né? Isso também afasta bastante os novos negócios. Ainda temos muitas compras de insumos a serem realizadas aqui dentro do país. Para quem ainda não adquiriu, em especial fertilizantes, também vai encontrar uma condição bem pior do que tinha há 4, 5 semanas atrás. Então, um momento de preocupação, sem dúvida, um momento de preocupação. Não podemos falar que não é algo até um tanto quanto esperado, devido ao avanço da safra americana e a importância que tem o mês de julho e o mês de agosto para a formação do potencial produtivo lá, mas sem dúvida é um momento de apreensão. E aquela máxima do mercado, né, Carla? As altas, quando vêm, sobem de escadinha. As quedas, quando chegam, ou é queda livre ou elevador. Realmente é muito rápido. É verdade. Inclusive o Antônio Guido Peternelli, ele tá nos acompanhando, diz assim, 5 de alta não vai refrescar nada no preço. A tendência continua baixista. É mais ou menos por aí, né, Cris? Embora a gente já tenha entrado um pouquinho no mercado brasileiro, a tendência de Chicago continua realmente claramente baixista? De fato, concordo sim com a colocação do colega. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, Carla, nesse momento a gente entra no que se chama de sazonalidade negativa para Chicago, né? Normalmente Chicago tem um suporte que dura ali durante o fim da colheita no Brasil, até o início da safra americana, até a consolidação dos campos americanos, e daqui para frente, se a gente pegar o histórico dos últimos 23 anos, a gente vê que esse é um período marcado realmente por uma pressão realmente ao mercado, um momento mais negativo ao mercado. E é bem característico ali do pós-feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, que foi na última quinta-feira. Então, realmente, esse é um momento em que normalmente Chicago sofre uma pressão, trabalha mais no negativo. Como nós temos uma safra americana caminhando bem, isso fica ainda mais evidente. E não só olhando pelo lado da oferta, a gente observa também que as exportações norte-americanas seguem bastante fracas, né? O produto brasileiro ainda mais competitivo. A gente vê algumas vendas esporádicas sendo registradas ao longo das semanas para a safra nova deles. Então, essa falta de demanda sobre os Estados Unidos afeta os estoques, né, da safra velha, vamos dizer assim, safra 23, 24, que inclusive vão ser atualizados amanhã com expectativas de novo aumento, e também esse bom desenvolvimento da safra por lá afeta a projeção de oferta para o próximo ano. Então, são dois fatores: demanda da safra atual, somada à oferta da safra nova, que realmente colocam Chicago nessa tendência mais negativa para agora.
Agora, Cris, como é que a gente faz para o produtor brasileiro contabilizar todas essas informações e continuar trabalhando ali a sua gestão? Porque a gente tem essa tendência, portanto, de baixa mantida para Chicago, um dólar que tem estado bastante volátil, a gente falou dessa semana, só nessa semana, de segunda a quarta, o dólar perdeu mais de 1%, você fez o cálculo aqui, nos colocou o quanto disso tirou também do produtor brasileiro na formação dos preços da sua soja, e colocou essa dificuldade ali entre os fertilizantes, por exemplo. Como é que o produtor está contabilizando essas informações para entender a continuidade dos seus negócios? Tanto com a soja 23, 24, que ele ainda tem para comercializar, quanto para a soja 24 e 25. Os negócios esfriaram bastante essa semana aqui no Brasil, Cris? Demais, demais, Carla. Realmente não, o interesse de venda por parte do produtor rural caiu de forma muito agressiva, e de fato faz sentido, né? Porque na semana passada nós chegamos a tocar os melhores preços da safra, né? Quando a gente olha para o produto disponível. Nem mesmo ali naquele auge de novembro, final de novembro, início de dezembro, quando se tinha uma percepção de risco sobre a safra brasileira ainda mais, muito grande, né? Nós não tivemos preços tão agressivos quanto tivemos na semana passada, muito influenciados pela forte alta do dólar, né? Então ele sai de uma situação que ele encontra um preço muito interessante, vamos dizer assim, um preço alto para o histórico que ele vinha negociando seu grão durante toda a safra, lá desde o começo do planejamento dela, faz negócios, o Brasil veio vendendo, né, o farm selling, a venda do produtor rural veio crescendo ao longo das últimas 4 semanas, e agora com essa queda muito abrupta, a primeira a primeira atitude do produtor é realmente travar os negócios. Para a soja disponível, eu vejo um mercado que ainda tem chance sim de voltar a dar oportunidades, porque nós temos uma exportação que está caminhando muito rápido, né, Carla? Nós temos Sim. menos produto aqui no Brasil nesse ano e as exportações estão até um pouco acima do que era registrado lá em 2023, então um ritmo de compromissos de exportação bastante rápido. Isso vai enxugando nossos estoques ao longo do segundo semestre. Isso pode abrir oportunidades, eu diria, em especial para as regiões que têm indústrias, né, de esmagamento, que também vão competir com a exportação por esse produto ainda disponível. Já quando a gente olha para a safra nova, aí as preocupações são maiores e realmente como o produtor tem mais tempo também para essa negociação, travam-se os negócios e realmente ele sai do mercado nesse momento. Isso não quer dizer que ele vai encontrar uma condição muito melhor na frente, porque, como falamos, a sazonalidade negativa está começando apenas. Chicago rompeu um patamar de suporte que ele não rompia nos últimos 2 anos. Chicago veio tocando esse patamar de 11,20, 11,30, 11 baixo, né, por várias vezes, e só agora realmente que ele operou abaixo dos 11. Isso abre até um gap técnico ali para novas quedas, né? Era isso que eu queria entender. Ao romper, portanto, esse patamar, ele pode encontrar mais esse fator técnico, se é assim que a gente pode chamar, né, Cris? Para continuar cedendo, portanto. Exatamente, exatamente. Agora, quando a gente olha os gráficos mais de longo prazo, a gente vê que esse suporte foi rompido e agora tem um grande caminho ali que esses contratos podem afundar um pouco mais, né? A gente está um tanto quanto acostumado nesses últimos 3 anos com o Chicago que operou em patamares saudáveis aqui para o nosso mercado, né? Chegamos lá em 2021 com Chicago acima dos 15, 2022 ele já veio recuando, mas se manteve consistente acima dos 14 até o ano de 2023. Somente ao final de 2023 ele vem buscar esses preços abaixo, essas cotações abaixo de 12, mas se a gente olhar, abrir esses contratos que estão em negociação agora numa linha de tempo um pouco maior, lá quando eles começaram a operar, lá em 2021, eles já chegaram a operar, inclusive, em alguns momentos abaixo de US$ 10 por bushel. É claro que isso não vai ser uma linha reta, é claro que a gente tem que observar os próximos movimentos, mas de fato não podemos descartar ali um Chicago trabalhando na casa de 10,50, um pouquinho abaixo disso. Temos as movimentações dos prêmios que subiram ao longo dessa semana, mas em níveis bem menores do que as quedas de dólar em Chicago. Mas realmente olhando para a ponta Chicago, que é totalmente influenciada pela safra americana, eu vejo sim um risco do mercado piorar daqui para frente. Cris, a gente tem uma possibilidade de a demanda ser atraída pela soja americana por conta desses patamares mais baixos que se observam no mercado futuro norte-americano?
Com certeza, com certeza. Essa demanda, por exemplo, quando se tratam dos portos do PNW, né, que tem uma condição logística melhor que os portos do Golfo, a gente já vê uma competitividade até interessante e que ainda não supera a competitividade da soja brasileira, mas que começa a viabilizar mais vendas dos Estados Unidos para a China. Já quando chegarmos ali nessa janela entre setembro e outubro, esse movimento deve ganhar intensidade, porque realmente os prêmios nos Estados Unidos tendem a ficar mais baixos, né, enquanto os nossos prêmios aqui tendem a subir ao longo do segundo semestre. E os prêmios subindo por aqui, é ali que é dada a competitividade de cada local, né, já que Chicago é o mesmo para todos. Então, com essa evolução contínua dos prêmios aqui no Brasil e uma entrada maior de oferta colhida nova, né, uma nova oferta colhida nos Estados Unidos, isso deve se intensificar. Por enquanto, os Estados Unidos ainda não é muito competitivo, por isso até essa expectativa de que amanhã o SDA pode cortar novamente um pouco das exportações totais americanas da safra velha. Isso seria jogado realmente para estoques maiores, mas quando a gente chegar ali em outubro, principalmente, aí sim a soja americana entra com mais competitividade no mercado, o que é natural também. A gente não tem toda essa soja para continuar com um ritmo de exportação tão agressivo como estamos até agora. Ah, eu queria entender de ti também, se a gente tinha então um produto para seguir com essa participação mais intensa no mercado. E assim, acho que a gente já consegue trazer a pergunta do Luciano Porto, que diz assim, ó: "Bom dia, existe a possibilidade de uma disputa pela soja disponível entre as esmagadoras nacionais e a exportação, aumentando prêmios até dezembro de 2024? Essa oferta um pouco mais escassa, mais enxuta, Cris, vai ser disputada?" Vai sim, cara, vai sim. Por quê? Se nós pegarmos os dados médios aí de produção, o dado da Pátria é um dado mais baixo, né, do que outros do mercado, a gente fala aí em torno de 143 milhões de toneladas produzidas, mas a gente pode trabalhar até com um dado um pouco mais alto, vamos falar aí em 145, 147 milhões de toneladas, o dado, por exemplo, da Conab. E a gente considerar uma projeção de exportação entre 88 ou até um pouco mais, 92 milhões de toneladas, a gente colocando esse número ao lado de um consumo interno que já se aproxima da casa de 57, 58 milhões de toneladas, com os estoques que a gente carregou da safra passada, a gente vê que o estoque para o final do ano vai ficar bastante baixo, cara. Nós vamos ter um estoque na virada desse ciclo 24 para 25 bastante baixo, e isso vai gerar sim uma disputa entre o nosso mercado interno e as exportações. Por enquanto, ambos têm produto disponível. O produtor ainda tem bastante produto na mão, a nível nacional, né, especialmente no centro-sul do Brasil, as cooperativas ainda têm bastante produto em balcão, as próprias indústrias que já vieram comprando ao longo dos últimos meses têm seus estoques, têm o produto em balcão ainda a ser precificado, mas principalmente quando a gente chegar de setembro em diante, a expectativa é que o nosso ritmo de exportação diminua, porque de fato não há soja suficiente para a gente exportar mais de 100 milhões de toneladas esse ano, como foi em 2023. Qualquer número próximo ou acima de 90 milhões vai colocar os nossos estoques bastante apertados ao final do ano, e isso gera, assim, uma disputa por esse produto no nosso mercado interno. Cris, quando a gente olha para isso, esses estoques que podem ficar mais enxutos também, pode acabar sendo um fator de suporte ou de fôlego para o mercado brasileiro nessa transição da safra 23-24 para 24-25, que promete ser uma safra grande, claro, caso claro, o clima se confirme em boas condições, nós tivermos ali uma situação de investimento pelo menos médio do produtor para fazer uma lavoura talvez mais econômica, mas ainda assim garantindo uma produtividade ok, há perspectivas muito grandes, muito robustas sobre a safra brasileira 24 e 25. Esses estoques de passagem talvez mais ajustados podem dar um fôlego nessa entre-safra? Podem, principalmente sobre o produto disponível, tá, Carla? A gente vai observar ali mais ao final do ano algo que é muito tradicional de um descolamento realmente ainda maior entre os contratos futuros, né, negociados ali para a safra nova, especialmente de fevereiro em diante, né, quando entra a maior parte da colheita, em relação a esse produto ainda disponível. Só que a gente vai ter distorções realmente de preços regionalmente. Isso é bem comum nessa reta final de cada ano, né? Especialmente porque nós temos regiões mais industrializadas, onde as indústrias
vão pagar melhor por esse grão, porque se elas tiverem que comprar em outra região, elas vão ter um custo logístico mais alto, então faz mais sentido, né, realmente ela pagar mais pelo aquele grão, por aquele grão que está mais próximo dela, e a gente começa a ter descolamentos regionais de preços. E isso gera realmente variações muito abruptas entre as regiões brasileiras. Mas, de fato, todo ano a gente tem sim esse descolamento, a gente vê um aquecimento sempre do preço para quem segura mais esse grão lá para o final do ano. Porém, assim, são oportunidades mais pontuais, Carla, e realmente o produtor não pode ficar contando muito com isso, porque se a gente chegar lá também em outubro, novembro, com um plantio já muito saudável no Brasil, as indústrias já começam a se planejar com um produto novo e isso gera uma preocupação ali de não termos uma reação tão significativa. Temos que lembrar também de um outro fato, Carla. Muitos dos produtores que carregam esse grão para uma venda muito mais ao final do ano, eles carregam esse produto no balcão. Balcão é o quê? Já o produto em mãos da indústria ou da cooperativa que vai fazer esse processamento. Então, esse preço ofertado a ele não é o mesmo preço do mercado disponível, que tem esses preços mais atrativos, é um produto que está em mão do produtor, é claro que ele teve um custo grande, né, para carregar esse produto até lá. O produto no balcão, ele já não tem essa reação tão grande, e normalmente a maior parte do produto que chega ao final do ano sem ser precificado no Brasil, ele está no mercado balcão e aí essas oportunidades ficam bem mais limitadas ao produtor. Bom, Cris, quando a gente olha para tudo isso, com essas oportunidades limitadas, a gente consegue trazer. É possível, né, a gente pensar numa espécie de orientação para o produtor que principalmente está olhando já para a safra 2024-25 e fazendo os seus planejamentos, sua estratégia, ele tem que ter atenção a pontos específicos. Você citou a questão dos fosfatados, né? Nós temos ali uma corrosão nas relações de troca por tudo isso que aconteceu aí nas últimas, principalmente nessa última semana. Como é que a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor que está nos ouvindo e está planejando a safra 24-25? Olha, cara, um ponto bem importante a ser citado é que, é claro, tem muita coisa pela frente, mas na nossa visão, os bons momentos do mercado já passaram, seja nas compras como também nas vendas. Então, o produtor, ao longo desses últimos meses, realmente precisou de ação para aproveitar esses momentos do mercado. E até nós tivemos dificuldades nesse ano com a liberação de crédito, isso atrapalhou bastante muitos produtores que têm uma preferência enorme, né, por primeiro contrair o crédito, depois buscar o mercado para fazer suas compras à vista, né? Também tivemos uma dificuldade em relação ao mercado de milho, muitos produtores contam com a receita de safrinha para finalizar suas aquisições para o próximo verão, e esses produtores acabaram perdendo um bom timing de compra, especialmente do potássio, lá mais ao começo do ano. O fósforo, nesses últimos 50 dias, já subiu mais de 15%, uma oferta muito limitada de MAP, por exemplo, aqui dentro do Brasil, os preços seguem subindo. Então, assim, bons momentos do mercado já ficaram para trás, especialmente nas compras, tá, Carla? Sim. Mas daqui para frente, o que que eu poderia dizer como orientação ao produtor? É uma mentalidade muito focada em altas nesse momento são muito mais oportunidades do que tendência, Carla. E isso é uma coisa que a gente tem sinalizado muito aos nossos clientes, de que qualquer alta gerada por um movimento mais especulativo em Chicago, ou qualquer risco climático que apareça no radar e que movimente a ponta da Bolsa Americana, ou uma demanda sobressalente, ou momentos de demanda sobressalente que puxem prêmios um pouco melhores, ou o que aconteceu nas últimas semanas com o dólar, que trouxe ele a patamares bastante altos e que trouxe altas nos preços da soja. Tudo isso tem que ser encarado muito mais como oportunidade do que como tendência, pois hoje os fundamentos gerais da safra, eles nos indicam sim um mercado muito mais pressionado do que um mercado altista. Então, o produtor tem que encarar realmente essa safra como uma safra de buscar as pequenas oportunidades, as janelas de oportunidades que o mercado está dando, porque hoje há uma tendência de pressão sobre o nosso mercado, uma pressão muito gerada na soja por causa de uma perspectiva de oferta. Quando fala assim, perspectiva de oferta, ela pode ser frustrada,
mas eu lembro sempre, a chance de uma safra dar certo, ela é maior do que de uma safra dar errado. E as condições climáticas que se desenham para o Brasil nessa nova safra costumam ser mais favoráveis. A não termos um fenômeno climático intenso nesse ano, nem para a Laninha, nem ao Ninho, costuma ser bom para a nossa safra. Por isso que eu vejo que estamos num mercado onde temos muito mais oportunidades do que tendências para altas e para bons momentos para fazer a sua comercialização. Não, genial a sua análise, Cris. Eu acho que essa frase a gente tem que trazer todos os dias, né, para o produtor ter essa consciência de que ele está num cenário onde essa máxima é bastante verdadeira. Há muito mais chance de uma safra dar certo do que de dar errado. Se isso acontece, né, Cris, é preciso continuar focado em gestão, em ferramentas de comercialização para garantir margem. O Márcio Eno, que está nos acompanhando, ele fala isso, ó, garantam suas margens. Menos cabelo branco, faz bem para o coração. E se o preço vier a subir, tem ferramenta para isso também. Essa também é uma dica de ouro, né, Cris? Garantir a margem e usar o que hoje está disponível no mercado para garantir esses melhores momentos, que você vai poder aproveitar esses melhores momentos se eles vierem a aparecer no mercado, né? Exatamente, exatamente. Existem ferramentas, vários tipos de ferramentas que o produtor pode estar utilizando, seja junto às tradings, seja junto ao mercado financeiro, né, nas bolsas, mas eu diria também que também a conscientização de uma margem um pouco mais apertada esse ano vai levar o produtor a fazer negócios melhores e até trabalhar um pouco mais com segurança, né? Como o Márcio colocou, né? Menos cabelo branco, menos preocupações. Acho que temos que evitar ter que virar um torcedor no mercado, né? Virar um Sim. torcedor no mercado é muito difícil, né? A gente vai ficar torcendo para quem quebrar esse ano? Sul, Mato Grosso, Argentina. Então, realmente ficar contando com isso é uma coisa muito ruim. Ou chegar também, acho que todos lembram o sufoco que foi, né? O mês de janeiro, o mês de fevereiro, aquelas Nossa, quedas sim. agressivas, vendas muito baixas. Então, realmente, a gente tem que se preparar para um cenário que hoje não sinaliza ali algo tão favorável ao produtor. É claro que o mercado é extremamente dinâmico, né, Carla? A gente não pode descartar um fator novo chegando que possa melhorar essas condições de mercado lá para frente. Mas se isso acontecer, o produtor ainda vai ter muita soja para ser negociada, ele ainda vai ter, como o Márcio colocou, ferramentas ali para utilizar, para tentar melhorar o preço desses contratos negociados lá atrás. Mas realmente eu vejo que nós passamos por momentos que nos ativaram ali o modo de ação. Realmente o produtor tem que É. partir para ação, a margem é apertada, mas ainda existe margem, e por existir essa margem, até por isso, o investimento no Brasil, por enquanto, não se espera que seja um investimento tão baixo. A nossa área plantada não vai cair, pessoal. Então, o mercado não olha tanto para o custo do produtor, né, para definir o preço. Ele olha para quanto a área vai subir. Se o custo ainda não está limitando, o avanço da área, nós temos um risco realmente de ter um mercado muito ofertado lá na frente. Com certeza. Cris, para a gente finalizar, quais são suas expectativas para o relatório do USDA de amanhã? Quais são os pontos mais críticos que o boletim pode trazer? Olha, eu diria que dois fatores principais aí vão tomar mais atenção do mercado. Para a safra nova, eu não acredito em mudanças muito significativas. Até pelo caráter, né, conservador, que a gente sempre fala do SDA, acho que ele não vem ainda a mudar os números de forma consistente para os Estados Unidos, né? Ele vai captar aquela mudança diária, né, que foi publicada ao final de junho, isso vai ser refletido no relatório de amanhã, então a gente pode ter um pequeno incremento aí na produção de milho, né, devido à área que superou um pouquinho a expectativa e o número lá de março. Podemos ter uma pequena retração para o número da soja, nada significativo, porque até em relação a março o número ficou aí 100 mil hectares a menos, não é nada significativo. E os dados da safra velha que ainda vão chamar mais atenção. No lado da demanda das exportações americanas, algo para a gente ficar bem atento, um novo corte é esperado, e isso vai aumentar, se acontecer, o estoque final americano, algo que costuma pesar, sim, sobre a ponta Chicago, principalmente. E aqui para o Brasil, espera-se novamente um corte na produtividade, na produção brasileira na safra velha. Só que, Carla, quantos meses nós estamos esperando esses cortes na produção da safra velha brasileira, né? Então, acho que esperar um grande corte tá difícil, né? Apesar de que nesses últimos dias, né, o próprio Adido Agrícola aqui do USDA no Brasil já fez um corte, né? Já fala em 150 milhões aqui para o Brasil. Se o USDA trouxer isso para o seu relatório oficial, já vai ser um fôlego aí para o mercado, porque alivia a pressão do estoque global, né? Se o Brasil tiver um corte ali de 3, 4 milhões de toneladas, isso alivia o estoque
global. Mas eu diria que é difícil a gente esperar isso do USDA amanhã. Então, exportação americana e o número aqui, as conclusões aqui dos números para o Brasil e Argentina são ainda as principais expectativas. E não só para soja, né, Cris, mas principalmente para a safra de milho, o USDA também precisava trazer um corte para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. O milho ainda tem muita divergência em relação aos números, né, Carla? A gente vê até dentro das consultorias brasileiras uma divergência bastante grande de números em relação ao que a Conab coloca, por exemplo, na visão da pátria. Nós temos uma safrinha muito menor esse ano, tanto em área quanto em produtividade. Não que a produtividade seja muito ruim em regiões como Goiás, como Mato Grosso, mas é pelo comparativo com a safra passada. A safra passada teve produtividades muito acima do normal. Nós tivemos a melhor produtividade média da história do Brasil na safrinha. Esse ano, área menor, produtividade menor, nós temos menos milho no mercado. Mas é importante dizer, né, pessoal, menos oferta de milho não quer dizer que a gente vai ter menos milho no mercado ao final do ano. Nós precisamos que as exportações aqui no Brasil também ganhem corpo, que por enquanto ainda estão bastante lentas. Bom, Cris, a gente vai acompanhar. Amanhã vai ser mais um dia intenso. Vamos ver se o mercado, inclusive, consegue segurar essas altas, né? Porque elas estão aqui ainda. Vamos ver se o mercado consegue segurar. E, Cris, tem uma entrevista, um comentário aqui bastante importante. O Jonathan Freitas diz assim, ó. Excelente entrevista. Transparência e objetividade, DNA da pátria. Por aí, né? Show de bola, agradeço demais o comentário, mas realmente esse é o nosso foco. Informações bem diretas, trazer orientação. Quem quiser orientações mais específicas também, que a gente pense junto com vocês o seu próprio negócio, pode nos acionar a qualquer momento, pessoal. A Pátria é o DNA da Pátria. A gente existe realmente para ajudar, em especial o produtor rural, na hora dessa tomada de decisão, que não é nada fácil, né, Não cara? é. Tomar uma decisão de acelerar uma venda, acelerar uma compra, é muito complicado. E também, muitas vezes eu comento isso, é muito fácil olhar para trás, né, e falar, ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, aquele foi o melhor momento. Difícil é tomar aquela decisão na hora que você enxerga uma oportunidade. Eu comentei aqui, o mercado ele está mais de oportunidade do que tendências, né? Mas identificar essas oportunidades não é tarefa fácil, principalmente para o produtor que não tem que cuidar só do mercado, né? Ele tem que cuidar da propriedade, tem que cuidar dos colaboradores, da família, das operações em campo. O produtor está em colheita agora, sempre muitas atividades, a Sim. preparação para a próxima safra está em pleno vapor, né? Então, realmente, ter alguém ao lado dele para ajudar a identificar essas oportunidades é fundamental. Cris, olha, excelente forma de você concluir essa análise, porque de fato nós temos visto, né, o produtor ter de lidar com muito mais do que decidir comprar ou decidir vender, a hora de plantar, a hora de colher, né? O que a gente viu acontecer ontem, por exemplo, na Câmara dos Deputados, com toda a condição ali da reforma tributária, não sabia se ia entrar carne, se não ia. Se você tem menos consumo de proteínas animais, você pode ter um setor de rações prejudicado e o setor de grãos sentir. Então, tudo está muito conectado e o produtor está cada vez mais conectado também, entendendo a comunicação de mercado. E isso é determinante. Isso precisa acontecer cada vez mais. A gente precisa intensificar essa comunicação de mercado. E faz parte disso essa tomada de decisão, essa definição de estratégia, onde a Pátria atua de forma brilhante. Então, Cris, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui nesta quinta com a Pátria, no Bom Dia Agronegócio. Ótima quinta-feira para você, para todo o time da Pátria. Semana que vem tem mais, meu amigo. Muito obrigada. Valeu, cara. Um prazer enorme estar aqui com você, com todos que nos acompanham. Contem com a Pátria, pessoal, por que precisarem. Uma ótima quinta-feira, um restante de semana. Que venha um bom relatório amanhã, que nos surpreenda Verdade. e que possa gerar novas boas oportunidades aí para o mercado. Um grande abraço a todos. É isso mesmo. Um abraço para você, Cris. Obrigada, meu amigo. Até semana que vem. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.